Olá a todos, eu sou a Camila Dolly, analista de renda fixa aqui da XP, e hoje a gente está aqui em mais um painel da Expert para falar tudo o que você precisa saber sobre o Tesouro Direto. E para falar sobre isso, a gente tem aqui hoje o Paulo Moreira Marques, que é gerente do Tesouro Nacional, que vai explicar tudo sobre o Tesouro para vocês. Olá, Paulo, tudo bem? Tudo bem, Camila? É um prazer estar aqui conversando com você mais uma vez, né? A gente já conversou em outras oportunidades para a gente bater esse papo aqui sobre o Tesouro Direto. Muito obrigado pelo convite. Perfeito, bem-vindo aqui ao nosso painel. Para começar, eu queria pedir, por favor, para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você, e aí a gente começa a falar sobre o Tesouro. Então, como a Camila já falou, meu nome é Paulo Marques, eu trabalho no Tesouro Nacional, sou gerente de relacionamento institucional da Secretaria do Tesouro Nacional, que é a área responsável, entre outras coisas, pela gestão do programa Tesouro Direto, entre outras áreas também que ajudam e auxiliam bastante nessa gestão. Então, a gente está realmente envolvido em toda a agenda do Tesouro Direto, no desenvolvimento de novas funcionalidades, produtos, melhorias, nessa conversa com o investidor para a gente pegar feedback e tentar entender quais são as principais preocupações e dúvidas que o investidor tem, para a gente discutir e tentar melhorar o entendimento com relação ao programa. Excelente. Bom, para a gente começar aqui a nossa conversa, então, sobre o Tesouro, eu acho que seria legal, Paulo, a gente tocar num assunto que eu percebo que muita gente faz confusão, que é a questão que o Tesouro Direto não é um tipo de ativo, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que isso significa e aproveitar para contar para a gente a história do Tesouro Direto, por favor. Perfeito, Camila. Então, o Tesouro Direto ele foi criado em 2002 numa parceria com a B3, né? A gente até brinca que foi a primeira fintech do país, né? Porque já nasceu 100% digital. Então, lá em 2002, a gente criou o Tesouro Direto como um objetivo de democratizar o acesso a títulos públicos, né? Porque antes disso, só grandes investidores, instituições financeiras, fundos de pensão, assets, que tinham acesso a essa oportunidade de investimento que é muito segura e tem uma rentabilidade muito atrativa, né? Essa relação risco-retorno é muito atrativa. Então, para facilitar e para oferecer essa opção de investimento para a sociedade brasileira, foi criado o Tesouro Direto. Desde então, a gente não só tem esse objetivo de democratizar o acesso, mas também aumentar a educação financeira da população como um todo na prática, né? A gente fala assim, investir no Tesouro Direto é a educação financeira na prática. Então, desde então, a gente tem desenvolvido o programa, com várias melhorias, principalmente nos últimos anos, e o Tesouro Direto, como você mesmo falou, Camila, ele não é necessariamente um ativo, né? Ele é um programa onde tem vários ativos dentro dele. Então, a gente tem diversos produtos dentro do Tesouro Direto para cada tipo específico de investidor, para cada objetivo. Por isso que é importante que as pessoas conheçam para que façam a melhor escolha quando resolvem investir no programa. Excelente. Bom, agora que a gente entendeu que não é um tipo de ativo, sim um programa, acho que vale a gente falar um pouquinho quais são as vantagens para o investidor de investir no Tesouro Direto, né, nos ativos ali do Tesouro. Você pode contar um pouquinho para a gente? São várias vantagens, Camila. Se a gente que conhece bem o programa, você também provavelmente, você consegue, logo quando você entra e conhece o Tesouro Direto, você já vê que tem uma série de qualidades do programa, né? Primeiro que ele é transparente, então você conhece muito bem os custos, ele é acessível, então você consegue começar a investir com um valor muito pequeno, às vezes com volta de R$ 35 ou R$ 100, você já pode investir no Tesouro Direto. Os custos são os mesmos para o pequeno e para o grande investidor, então a gente tenta ser democrático nisso também. É 100% digital, então você pode utilizar a nossa plataforma para fazer compra e venda e, ao mesmo tempo, também da sua instituição financeira. Além disso, ele tem características de renda fixa, né? A renda fixa é um produto que você conhece a regra de rentabilidade. Então, de certa forma, você consegue ter uma certa previsibilidade de como vai ser, como a sua rentabilidade vai se comportar no futuro. Então, isso te ajuda também a ter um pouco mais de segurança. E outra, é 100% garantido pelo Tesouro Nacional, né? O que traz o menor risco de crédito do mercado, por definição, é do Tesouro Direto. Não só do Brasil, isso também qualquer economia que venda título público, o título público é o ativo que tem o menor risco de crédito, que é aquele risco de você não receber o seu recurso no vencimento ou então quando você decide resgatar. Perfeito, isso é super importante, essa questão da segurança, né? Acho que é um ponto que a gente sempre fala quando comenta aqui sobre o Tesouro Direto, e a gente fala bastante de Tesouro Direto. E acho que um ponto, né, falando disso de segurança, eu acredito que muita gente pense que por ser tão seguro, o Tesouro Direto, né, os ativos que estão lá disponíveis são só para conservadores, né? Mas não é bem assim.
Então, você até comentou, né, que pode ser adequado para os diversos perfis de investidores. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho, que eu acho que talvez não seja tão conhecido por todo mundo, por que que, inclusive, os investidores mais arrojados podem também aproveitar aí dos mecanismos do Tesouro? Boa pergunta, Camila. Sim, como a gente fala, né, é sempre bom diversificar os seus ativos, né? Sendo arrojado ou conservador, você tem diferentes objetivos, então é bom você ter uma carteira diversificada para você ter uma melhor relação risco-retorno. Dentro do Tesouro Direto, a gente tem um produto que é o Tesouro Selic, que a gente fala até que é o produto de entrada, né, no Tesouro Direto. Ele é como se fosse o poupanção. Você aplica nele, ele vai sempre crescendo o valor dele, ele não sofre grandes volatilidades com relação à marcação ao mercado, que é o que acontece com os outros títulos se você resolve resgatar antes do vencimento. Então, o Tesouro Selic é um excelente produto para aqueles investidores que querem fazer uma reserva de emergência. De novo, ele tem uma volatilidade, mas é pequena. Agora a gente tem dois até, a gente tem um de 2024, tem um de 2026, você pode resgatar antes, e ele vai ter uma volatilidade muito pequena no valor que você investiu, então ele te ajuda a fazer essa reserva. E você também tem títulos como o Tesouro IPCA+, que são para mais médio e longo prazo, quando você está querendo engordar a sua aposentadoria, ou então você tem um planejamento daqui a 10, 15 anos. Então, a gente diz muito que você deve casar aqui o seu objetivo com o vencimento para você não ficar muito preocupado com essa volatilidade que tem no meio do caminho, que não acontece com o Tesouro Selic. Então, assim, todo o perfil... Então, você acaba tendo um produto para vários tipos de investidores, né? Então, pode ser para aquele conservador, que você vai entrar no Tesouro Selic, você também pode ter para aquele mais arrojado, que está se planejando para o médio e longo prazo, já tem o seu objetivo muito bem definido, então ele não se preocupa muito com a marcação em mercado, e para aquele também que, às vezes, está, como a gente fala, né? Está, de certa forma, tentando especular, achando que as taxas de juros vão para cima ou para baixo. A gente também tem o Tesouro Selic, onde ele pode ter uma rentabilidade até maior do que aquele contrator, dependendo do comportamento da taxa de juros do mercado. Então, a gente tem esses produtos que se adequam a diversos perfis de investidores que possam existir aí dentro de todo esse mercado que a gente tem. Eu acho que até falando um pouco dessa marcação a mercado, né, Paulo? Talvez quem esteja ouvindo isso pela primeira vez não tenha ideia do quanto isso pode eventualmente favorecer, né? Dentro de um ano, acho que em 2019, se eu não me engano, a gente teve uma valorização ali de um dos títulos de quase 100% por conta das movimentações na curva, deixando claro que isso não é performance passado na garantia de performance futura, mas isso é só para mostrar como que essas oscilações que o Paulo comentou, né, que podem acontecer antes do vencimento do ativo, podem ser benéficas para os investidores, né, às vezes mais arrojados, mas também pode ir para o outro lado, né, então por isso que é sempre bom ficar de olho nisso, mas deixando claro que essa movimentação a mercado só impacta os títulos para quem resgatar antes do vencimento, né, Paulo? Aliás, se você puder falar para a gente um pouco isso, né, do resgate do Tesouro Direto, como funciona, e quais são as mudanças que a gente vê para esse tema aí que estão por vir? Boa pergunta, Camila. Assim, com relação à marcação ao mercado, né, a gente comenta muito que o Tesouro Direto ele tem uma vantagem, né, diferentemente da renda variável, que às vezes você não sabe qual vai ser a valorização do seu ativo, e tem uma série, é muito mais difícil você tentar entender como essa rentabilidade vai se comportar. No Tesouro Direto, na hora que você compra o seu título, aquela rentabilidade que você contratou no momento da compra, no momento do investimento, você tem ela garantida no vencimento do seu título. Isso quer dizer que eu não posso tirar antes do vencimento? Não, você pode. Mas no vencimento você tem garantido. Então, essa taxa de juros, a inflação, a Selic, independente de qualquer comportamento de alguma variável macroeconômica, no vencimento a sua rentabilidade contratada está garantida. Acontece que você pode tirar antes. E quando você tira antes, você pode estar tendo uma rentabilidade muito maior do que a que você contratou, como você mesmo trouxe um exemplo agora, como também pode ter uma rentabilidade muito menor. Então, assim, esse é o efeito da marcação a mercado, né? Que é um efeito inverso com relação à taxa de juros e o preço do seu título. Se a taxa de juros aumenta, o preço do seu título cai, e a mesma coisa acontece se a taxa de juros de mercado cai, o preço do seu título sobe. Isso acontece no período da compra até o vencimento, mas no vencimento você não sofre os efeitos dessa marcação a mercado. Então, assim, se estiver favorável, você pode até realizar o seu objetivo antes e resgatar. Se não estiver tão favorável, já que você casou o seu objetivo com o vencimento, você pode esperar o vencimento chegar
e resgatar justamente aquilo que você contratou sem nenhuma preocupação. Então, assim, tem essa característica também que é bem atrativa com relação ao Tesouro Direto, e a gente tenta explicar ela cada vez mais, porque, querendo ou não, tem muito investidor que compra, e naquele momento que comprou, ele acaba vendo a marcação a mercado e fala, pô, mas não tá menos do que eu imaginava. Mas calma, no vencimento, você tem aquilo que você contratou. Por isso que é importante, na hora que você comprar, você olhar a data do vencimento e observar se isso está muito relacionado ao seu objetivo. No máximo, digamos assim, você pode até antecipar o seu sonho se você tiver um movimento favorável ao seu investimento. Tá bom? Excelente, Paulo. Eu sempre falo isso, né, quando a gente conversa aqui com os clientes, realmente de tentar casar o objetivo com o prazo do investimento, justamente para não ficar dependendo, né, dessas oscilações ali no meio do caminho, mas se acontecer de a oscilação ser positiva, né, favorável ali para o investidor, ele pode aproveitar esse momento e resgatar antes do prazo, como você falou que isso é possível aí no Tesouro Direto. Bom, acho que outro ponto aqui que também serve, né, para todos os perfis de investidores é o uso do Tesouro Direto como reserva de emergência, né, de um dos títulos aí do Tesouro Direto como reserva de emergência. Queria que você explicasse um pouquinho o que é a reserva, por que que é importante, e qual que é o título aí do Tesouro mais recomendado para a formação dessa reserva. Perfeito, Camila. Então, assim, quando você olha todos os títulos que a gente tem no Tesouro Direto, né, a gente tem hoje mais ou menos 11 títulos lá disponíveis, o Tesouro Selic é aquele que tem, de novo, a menor volatilidade com relação ao seu preço após a compra. Ele, geralmente, você compra ele e o preço só vai aumentando como se você estivesse colocando na poupança, só que, neste caso, com uma rentabilidade um pouco maior. Por que ele é indicado para reserva de emergência? Primeiro que o custo de entrada dele é muito baixo, né? Para os investidores que investem até R$ 10.000, o custo é zero. Ele só paga imposto de renda, que é recolhido pela própria instituição financeira, então ele não paga aquela taxa de custódia da B3 de 0,25 para manutenção do programa, etc. Ele não tem custo nenhum, só o imposto de renda com relação à rentabilidade dele. Então, ele é muito bom para os investidores que estão começando a investir, porque tem custo baixo, tem uma rentabilidade que como as pessoas falam muito no mercado, né, em DI, ele é 100% do DI, hoje ele até está um pouco mais, ele está 103%, 107% do DI. Então, ele tem uma rentabilidade boa, 100% garantido para o Tesouro Nacional, então ele tem o menor risco de crédito do mercado e não sofre as volatilidades com relação ao seu preço até o vencimento. Sofre, mas é um efeito pequeno, né? Se você escolher aquele de 2024, o efeito é menor ainda. Então, ele é muito bom para as pessoas que estão querendo fazer algum tipo de reserva para resgatar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, em um momento que precise. Em compensação, a gente tem outros títulos que são mais indicados para o médio e para o longo prazo. Tá bom? Tá ótimo, super claro. E até esse ponto, né, é sempre importante frisar. Quanto mais curto o prazo de vencimento do ativo, né, menos ele vai estar sujeito a essas oscilações que a gente comentou de marcação a mercado, né, principalmente quando a gente está falando ali de PCA, pré-fixado. Então, esse é outro ponto ali importante para ficar de olho quando escolher o título. E, Paulo, uma outra questão aqui, que assim como reserva de emergência, acho que todo mundo precisa pensar nisso, é a aposentadoria, né? Claro que existem fundos, existem investimentos exclusivos para isso, mas o Tesouro Direto também tem opções, né, que podem ser muito bons para esse tipo de investimento. Como que você não recomendaria, né, mas o que você falaria em relação aos títulos para quem está buscando esse tipo de objetivo nos títulos do Tesouro? Assim, quando a gente está falando de engordar a aposentadoria, geralmente as pessoas estão falando de médio e longo prazo, né? Estão falando de 10, 15, 20, 25 anos, né? E a gente tem títulos com vencimento com prazos bem longos também, 2045, 2055. Esses títulos, é o Tesouro IPCA+, por que IPCA+, né? Porque ele te dá o IPCA, que é o índice que mede a inflação na economia, então, o mais utilizado, né, por todo mundo, inclusive utilizado pelo Banco Central para estabelecer a política monetária. Com esse indexador, então, você recebe a correção da inflação, quando você compra esse título, mais uma taxa real. O que é essa taxa real? É um ganho acima da inflação. Então, durante todo o período de investimento, para aqueles investidores que compram esse tipo de título e resgatam ou recebem só no vencimento, eles vão receber toda a correção da inflação, mais um ganho acima da inflação anual. Por exemplo, hoje está por volta de 4,5%,
acima da inflação. Então, por que ele é indicado para o médio e longo prazo? Porque ele te protege contra a inflação. Se você não vai se preocupar com a inflação e ainda tem um ganho real, ou seja, um ganho acima da inflação, que vai aumentar ainda mais o seu poder de compra. Se hoje você tem R$ 100, isso te possibilita comprar um certo produto, uma certa quantidade de bens, quando você estiver resgatando esse título, ele vai te permitir comprar muito mais quando você compara com a possibilidade que você tem hoje com relação ao seu poder de compra. Então, ele é muito bom para isso, para você que está pensando em um objetivo de longo prazo. Também temos no Tesouro Direto, Camila, alguns títulos que, embora você receba, né, quando a gente fala do Tesouro IPCA+, você tem dois tipos, né? O Tesouro IPCA+, e o Tesouro IPCA+, com juros semestral. Esse, com juros semestrais, ele te dá uma renda semestral. Então, ele é para aquele investidor que quer um pouquinho mais de renda ao longo deste período, sem se preocupar também com a marcação a mercado. Porque o que você vai receber em cada pagamento do cupom também está fixado. Mas ele só é indicado para pessoas que querem ter uma renda adicional, para usá-la, não para ficar reinvestindo esse cupom. Porque na hora que você reinveste, você está pagando imposto de renda, porque você acabou de receber, então você paga e você acaba reinvestindo um valor menor. Então, se você for reinvestir, o melhor é sem o pagamento de juros semestrais, porque assim você está melhorando, otimizando a sua rentabilidade no vencimento. Então, esses dois títulos são muito bons para aquelas pessoas que estão pensando no médio e longo prazo, resumindo, porque você não se preocupa com a inflação e ainda aumenta o seu poder de compra lá no vencimento do título. Excelente. Muito bom esse ponto também da explicação entre a diferença, né, entre o título com e juros semestral, que eu acho que essa é uma dúvida recorrente aqui dos investidores, qual escolher, né? Então, tudo depende muito do objetivo, o que a pessoa vai fazer com esse fluxo aí recorrente de pagamentos semestrais. Acho que seria legal a gente falar um pouquinho, né, de como o número de investidores aqui cadastrados, né, no Tesouro Direto tem evoluído. A gente sempre acompanha isso mês a mês, até para relatórios aqui que a gente faz. Então, eu queria ouvir um pouquinho, Paulo, a sua visão, né? Por que tem evoluído tanto, né? O que está acontecendo aí de mudança no mercado que tem atraído tantos novos investidores aí para o Tesouro? Isso é um bom ponto, Camila, porque a gente tem observado uma mudança muito grande nos últimos 5 anos, 5 anos, nos investidores, no comportamento dos investidores do Tesouro Direto, né? O que a gente tem observado? A gente tem observado um crescimento grande de investidores com composição, que a gente chama de investidores posicionados. Então, hoje a gente está com 1.600.000 investidores no programa Tesouro Direto. Se a gente for falar em 2018, a gente tinha 700 mil investidores, então mais do que dobrou nesse período. Ao mesmo tempo, o estoque cresceu, mas não cresceu na mesma proporção. O que tem mostrado isso para a gente? É que a gente tem alcançado sucesso com relação ao nosso objetivo de democratizar o acesso ao investimento, a títulos públicos do Tesouro Direto. Então, a gente tem visto cada vez mais investidores jovens investindo no Tesouro Direto, investidores que estão entrando com um ticket, com aquele primeiro investimento com um valor bem menor. Hoje, só para você ter uma ideia, Camilo, até 70% das operações que são realizadas no mês são até R$ 1.000. Então, a gente tem visto muita operação de 200, ali muito próximo daquele valor mínimo de investimento do Tesouro Direto. Então, a gente tem visto cada vez mais pessoas que estão começando a sua fase de poupar, que estão começando a entrar no mercado de trabalho, estão conhecendo o Tesouro Direto e enxergando uma outra opção de realizar uma poupança com uma rentabilidade e segurança. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem essa cultura, né, da poupança em si, que é aquela poupança que todo mundo conhece, a tradicional, mas também existem outros produtos, como o Tesouro Direto também, que às vezes não, dependendo do risco, quando a gente fala do risco de crédito, tem um risco menor, um risco de crédito menor, um risco de mercado muito parecido, que é quando a gente está falando do preço do ativo, e com uma rentabilidade muito mais atrativa. Então, a gente tem observado esse movimento. A gente também tem observado uma coisa muito curiosa, Camila, a participação das mulheres. A gente tem hoje, as mulheres já estão alcançando mais de 30% das investidores do Tesouro Direto, investidores, né, do Tesouro Direto. Isso tem sido muito bem visto pela Secretaria do Tesouro Nacional. Acho que é um público que chega com mais conhecimento, até a gente tem observado as perguntas que chegam por meio das nossas redes sociais. Então, elas estão cada vez mais interessadas e tomam decisões interessantes, relacionadas, bem pensadas. Então, isso tem nos ajudado muito também nesse nosso objetivo de democratizar. Então, a gente tem visto uma parcela mais jovem da sociedade, uma parcela
maior de mulheres investindo no programa Tesouro Direto também, e um investidor com ticket menor de entrada também dentro do Tesouro Direto. Isso é muito resultado do boca a boca, tá? Disso que a gente está fazendo aqui hoje, das pessoas que vão conhecendo, eu conto para o meu primo, a gente conversa com nossos parentes, e as pessoas vão conversando, vão entendendo mais o programa, e cada dia mais tem gente escolhendo o Tesouro Direto como uma das opções, né? A gente até fala, você pode até não investir no Tesouro Direto, mas você tem que conhecer. Porque se você conhecer, você toma uma decisão melhor na hora de você comparar as opções que você tem para investir no mercado, né? Como você consegue mensurar melhor o seu custo de oportunidade. Então, não vou investir aqui, tudo bem, então eu tenho que receber mais, porque eu sei que o risco é maior, então a gente tem muito isso como uma diretriz também aqui para explicar para as pessoas o quão importante é investir no Tesouro Direto, ou conhecer, né? Não, muito bom, Paulo. E acho que isso tem tudo a ver aqui com o que a gente vê também, né? A gente sempre fala que o Tesouro Direto é uma porta de entrada aí para o mundo dos investimentos, né? Para quem está começando, passando a conhecer mais sobre esse tema. E também fico muito feliz com essa questão da participação de mulheres. Estou com o número fresquinho na minha cabeça de junho, 33,1%. Olhei hoje. Perfeito. A gente sempre acompanha isso também. Então, realmente é muito legal ver que realmente vocês estão conseguindo aí esse objetivo, né, de democratizar os investimentos aqui para os brasileiros. E assim, a gente falou muito da evolução, mas a gente sabe que ainda tem muita gente para trazer aqui para esse mundo dos investimentos, para ensinar sobre isso. Então, queria ouvir de você, Paulo, na sua visão, quais você acha que são os principais desafios para trazer mais pessoas e como que o Tesouro Direto pode ajudar essas pessoas a darem o primeiro passo e os passos seguintes também? O maior desafio, Camila, é as pessoas conhecerem o programa. A impressão que eu tenho, assim, que cada pessoa que conhece, que tem aquela primeira abordagem, que é aquela primeira visão, entra no nosso site, ou então por meio de alguma palestra que a gente realiza, algum evento como esse, é de que, pô, é interessante, por que não conhecer um pouco mais? E quando conhece, acaba gostando. E começa a entender um pouco mais os tipos de produtos que tem. A gente tem produtos conservadores, produtos mais arrojados, com rentabilidades completamente diferentes, e isso traz um certo apelo para o programa. Então, esse é um desafio que a gente tem hoje, né? As pessoas conhecerem o Tesouro Direto. A gente tem o Instagram do Tesouro Direto, o Facebook do Tesouro Direto, o YouTube do Tesouro Direto. A gente conversa com várias pessoas no mercado para que elas conheçam também o Tesouro Direto e ajude a espalhar mais esse conhecimento, mas esse é o nosso grande desafio, é conseguir chegar na casa de cada pessoa, de cada brasileiro, da sociedade brasileira como um todo, e mostrar que a gente tem uma boa opção de investimento e mudar um pouco também essa concepção de que tudo que eu recebo eu tenho que gastar, né? Não poupa, amanhã você vai ver, a gente está falando de juros compostos aqui, quando a gente está falando de investimento, então isso com o tempo só te ajuda, o tempo começa a trabalhar ao seu favor, então toda essa lógica e tudo isso que está relacionado ao Tesouro Direto, a gente gosta de divulgar bastante, mas é um desafio constante de chegar na casa de cada um e trazer esse tipo de informação para que as pessoas conheçam e possam usar esse tipo de informação ao seu favor, da melhor forma que considerar. Perfeito, Paulo. Realmente, acho que esse é o desafio principal mesmo da gente aqui que também fala de investimentos, mas a gente vai chegar lá. Tenho certeza que, acho que de forma geral, o mercado está caminhando, né, para esse objetivo, enfim, para esse caminho aí de chegar a todos os investidores, a todos os brasileiros, eventualmente. E aí, dado tudo que a gente conversou aqui hoje, Paulo, só para a gente ir caminhando para o final, pensando no investidor que falou, poxa, acho que faz sentido para mim, gostei do Tesouro Direto, quero começar. Você falou bastante que tem várias opções, né, de investimentos dentro do Tesouro Direto, então diferentes prazos, diferentes tipos de indexadores. Na sua visão, o investidor deveria escolher um ativo, seguir com ele, ou deveria fazer uma carteira ali diversificada com ativos mesmo do Tesouro para buscar uma melhor rentabilidade? Como que você enxerga isso? Assim, eu vou até usar um exemplo de uma colega que recentemente me deu esse exemplo que eu achei muito bom, né? Que é que quando a gente pensa no universo de investimento, a gente tem que pensar que a gente está fazendo uma mala para viajar, né? Então, se você vai para um lugar frio e você resolve levar só roupa de frio, se chegar lá e tem um sol, você vai ficar de calça curta, né? Você vai ficar numa situação complicada. A mesma coisa se você vai para uma praia e só leva a roupa de banho. Então, quando você está montando a sua mala, é bom que você tenha uma diversificação de oportunidades ali que possa te prevenir com relação às circunstâncias que possam acontecer no futuro que você não está conseguindo prever agora nesse momento, tá? Então, é a mesma coisa com o investimento. Quando a gente está falando de investimento, é importante
que você pense, pô, amanhã eu posso precisar desse dinheiro, algum problema de saúde, alguma urgência que eu preciso. Então, a gente tem o Tesouro Selic, ali é um lugar interessante para você montar essa reserva de emergência. Pode até não ser um Tesouro Selic, pode ser outros ativos no mercado, mas você tem que estar preocupado com um ativo que não sofra volatilidade, porque você, se é para o curto prazo, então você não sabe quanto vai tirar, você não pode ter surpresa. Ao mesmo tempo, você também, quando consegue se planejar, pensando no médio e longo prazo, você potencializa a rentabilidade que você vai receber, porque a taxa de juros é maior no médio e longo prazo. Então, quando você se planeja para o médio e para o longo, a taxa de juros que você vai receber, às vezes, até o dobro daquela do curto prazo. Então, é muito interessante que você se planeje. E na hora que você se planeja, você começa a diversificar, você começa a ter uma carteira diversificada. E as surpresas que possam acontecer no futuro não vão te pegar desprevenido, porque você já conseguiu montar uma mala, como digamos assim, bem prevenida para fazer essa sua jornada com relação ao investimento. Então, assim, eu adorei esse exemplo da minha colega, até agradecê-la aqui, mas a gente realmente, eu acho que é uma correlação bem interessante. A gente tem que se prevenir do que para o que a gente não consegue prever, né? Gostei bastante também dessa comparação. Eu já tinha ouvido do prato, né, diversificado ali de comida, mas essa da mala eu não tinha ouvido. Eu vou pegar emprestado, às vezes vou dar essa de exemplo Vontade. também, Paulo. Mas excelente. Acho que essa é a grande mensagem, né, que a gente também fala aqui, que é a da diversificação. É assim que a gente vai, ao longo do tempo, né, conseguir a melhor rentabilidade aí para a nossa carteira. Lembrando que investimento é para longo prazo, né? Então tem que ter paciência e ir montando aí ao longo do tempo. Bom, a gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa. Já aproveito para agradecer muito a sua presença, Paulo, e queria pedir para você deixar uma mensagem final aí para os investidores em relação ao Tesouro Direto. Queria agradecer também você muito, Camila, mais uma vez por ter essa oportunidade de bater esse papo. Eu sei que você gosta muito do produto, é sempre bom poder conversar sobre o Tesouro Direto. E queria fazer um convite a todos que estão nos escutando. Acesse o nosso site, acesse as nossas redes sociais, o Instagram, conheça um pouco mais do Tesouro Direto, realize o cadastro na sua instituição financeira e comece a investir. Você vai ver que não é tão complicado, a gente luta para que ele seja mais descomplicado ainda. Nesses últimos anos, a gente fez uma série de alterações, mudamos o nome, mudamos o site, simulador, etc. Tudo isso para tentar facilitar. E a gente quer o seu feedback também, então, se tiver que criticar, tiver que acessar nossas redes e colocar uma mensagem lá para a gente, pode ter certeza que a gente está atento, a gente está monitorando, nem sempre a gente consegue ser tão célere com relação às alterações que a gente precisa fazer, mas a gente está observando e anotando tudo. Em um dia, se Deus quiser, a gente vai conseguir implementar todas de certa forma planejada e com gradualismo aí para os próximos anos, tá bom? Perfeito, Paulo. Até agora que você falou das mudanças, eu lembrei, né, que a partir do mês que vem a liquidação dos títulos vai ser no mesmo dia, né? Você pode falar rapidinho disso, que eu lembrei Claro, aqui, acho claro, que a bem gente acabou lembrado, não Camila. falando ao longo, e é Isso, super importante. sim, bem lembrado. No dia 13 de setembro, os investidores que resgatarem seus títulos no Tesouro Direto, o resgate antecipado, eles vão receber os seus recursos nas suas respectivas instituições financeiras em D0. Hoje, se você resgata de 9h30 às 6 horas da tarde, você recebe em D+1 no dia seguinte. A partir do dia 13, quem resgatar de 9h30 até 1 hora da tarde, vai receber no mesmo dia, no final da tarde, na sua instituição financeira. Então, isso é mais uma melhoria justamente com relação a esse feedback que a gente tem recebido dos investidores para tentar melhorar o programa, tá bom? Excelente. Então, terminando aqui nosso painel com essa ótima mensagem, principalmente para quem faz a reserva de emergência ali no Tesouro Direto, né, no Tesouro Selic, é uma ótima notícia de ter o dinheiro ali, o recurso já no mesmo dia. Bom, Paulo, novamente agradeço muito aqui a sua presença, agradeço a todos que assistiram aqui o nosso painel e até a próxima.